Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área e no vídeo de hoje vamos falar de um tema extremamente importante para nós investidores. Vamos falar sobre a taxação de lucros e dividendos das empresas. Entra governo e sai governo, esse assunto fica rondando a política brasileira. Apesar de não ser um especialista da área tributária, eu quero atualizá-los das notícias de momento e trazer a minha opinião sobre os impactos para nós investidores e para a economia brasileira. Beleza? Então, bora para a aula. Então vamos lá, pessoal. Tributação dos dividendos. Agora vai? Pessoal, semana passada eu fiz uma pesquisa e a notícia de momento, tá? É a seguinte. É de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, encaminhou um projeto de lei sobre a tributação de lucros e dividendos das empresas à Casa Civil, que irá seguir para assinatura do Lula e envio ao Congresso Nacional. Beleza? Olha aqui o detalhe, o que falou o ministro Fernando Haddad, tá? Ele diz o seguinte: em relação à tributação de dividendos, que é a parcela de lucro de uma empresa distribuída aos acionistas com isenção de imposto, Haddad disse que o texto levará algum tempo para ser concluído, até porque é um tema complexo, tá, pessoal? Segundo o ministro, são necessários mais estudos para evitar a bitributação, que é a cobrança de um mesmo tributo duas vezes. Ele ainda acrescenta: não podemos tributar a pessoa jurídica e a pessoa física somando as alíquotas. Nosso compromisso sempre foi de manter a carga tributária estável e esse compromisso continua mantido, comentou Haddad. Além disso, o ministro ainda reforçou que qualquer incremento de imposto sobre a renda ou patrimônio vai ser usado para diminuir a alíquota do imposto sobre consumo, de maneira que a tributação geral do Brasil permaneça constante, porém mais justa, tá ok? E aí a matéria, pessoal, complementa o seguinte: para manter a carga tributária constante, a equipe econômica pretende tributar os dividendos e, ao mesmo tempo, reduzir o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Caso não tenha essa compensação, tá? A tributação sobre o lucro no Brasil subiria consideravelmente, a ponto de inibir o quê? Abertura de novas empresas e criação de empregos. E aí, segundo o ministro, tanto a taxação dos dividendos como a redução da tributação sobre os lucros constarão do mesmo projeto. Haddad também disse ver disposição do Congresso para esse debate. Beleza? Então, pessoal, devo lembrar a vocês também que existe já um projeto de lei parado no Senado que foi enviado no último governo, né? No governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, tá? Olha essa notícia aqui de fevereiro de 22, ó. Então aqui, ó, o projeto está parado aqui embaixo, ó. O projeto está no Senado após ser aprovado pela Câmara em setembro do ano passado, ok? Aqui é a notícia de fevereiro de 22, então foi em 21. Então, no texto original, o governo queria tributar os lucros e dividendos em 20%, mas os deputados diminuíram a alíquota para 15%. A tributação valerá, inclusive, para residentes fora do país. Fundos de investimentos em ações ficarão isentos, tá? Então, já existe um projeto de lei parado no Senado e o governo agora do Lula e do Haddad está enviando um novo projeto de lei para o Congresso, tá? Aí essa notícia aqui é legal. Imposto de renda faz 100 anos em 2022, à espera da aprovação de reforma pelo Congresso. Aqui também de fevereiro. Então você vê que o tema é complexo e não é fácil, né? Não tem um consenso para aprovação. Perfeito? Então, dito isto, agora eu quero, né, esclarecer para vocês o que eles querem fazer e também expressar a minha opinião sobre o tema. Aqui, então, eu vou explicar um pouco aqui, pessoal, a DRE. O que é DRE? É um demonstrativo de resultado de exercício. É um demonstrativo contábil da empresa e também falar um pouco sobre a bitributação. Aqui vocês já estão vendo aqui o DRE, né, que é a demonstração do resultado de exercício de uma empresa. Só para vocês entenderem, então, a primeira linha da DRE começa, né? As empresas vendem os seus produtos e serviços e vai apurar a ROB, né? A Receita Operacional Bruta, tá ok?
Logo abaixo, então, já tem os tributos diretos sobre as vendas. Tributos o quê? Tributos municipais, estaduais e federais, né? Como, por exemplo, o ISS, o ICMS, o IPI, PIS, COFINS. A partir daí, aí se apura a receita operacional líquida, tá? Posteriormente, para a empresa operar, tem os custos e as despesas, tanto os operacionais como as despesas financeiras, até chegar à apuração aqui, pessoal, do LAIR, ó, do lucro antes do imposto de renda, beleza? A partir do LAIR, ainda vai incidir o quê? Imposto de renda, sobre pessoa jurídica, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Tá aqui, ó. Até se apurar o lucro líquido do exercício. Então, começa aqui um caminhão de dinheiro, né, que é o faturamento da empresa, passa por toda a estrutura operacional, pagando impostos, tanto como também custos e despesas operacionais, administrativas e financeiras, até se apurar aqui embaixo, tá, o lucro líquido. Depois de apurado o lucro líquido, a empresa distribui um percentual do lucro líquido aos acionistas. É isso que nós chamamos de dividendos, perfeito? Então esse dinheiro aqui, ó, um percentual dele é distribuído aos acionistas, né, em forma de dividendos. E aí o governo quer tributar esse dinheiro aqui no final, percebe? Então vai tributar os dividendos. O projeto que já está lá falava em 20%, e aí reduziram para 15%. Esse novo projeto agora, nós não sabemos ainda os detalhes. Então, e aí o seguinte, o que precisa ser evitado neste caso, que é o que o Haddad falou? A questão da bitributação, que é um fenômeno, né, de direito tributário que leva à tributação dupla de um mesmo fato gerador, realizada por dois entes diferentes, tá? Então, dois poderes públicos, União, Estados e municípios, cobram um tributo ao contribuinte sobre a mesma operação. Então, eles têm que ter muito cuidado ao se fazer essa reforma. Perfeito? Seguimos aqui, pessoal. Qual que é a minha opinião? Agora eu quero externar a minha opinião do que pode acontecer, né, caso esta lei passe tributando os dividendos, mas que não tenha compensação aos tributos sobre o consumo e sobre as empresas, porque eles têm que equilibrar a fim de evitar a bitributação, né? Então o que pode acontecer na minha visão, se passar desta forma? Desestimular o empreendedorismo, reduzindo o número de empregos. Veja bem, tá? Posteriormente, o que também acontece? Um aumento da desindustrialização. Por quê? Porque vai ficar pesado, né? Se você computar ali, né, todos os impostos já existentes, diretos, e depois imposto de rendas, contribuição social sobre o lucro líquido, e depois taxar os dividendos, é para mais de 50% só de tributo. Quem vai abrir empresa num cenário desse jeito, né? Fica complicado. Inviabiliza a operação empresarial, muitas das vezes. E aí, em relação às empresas, o que eu acho que elas podem fazer? Primeira coisa é fazer a retenção dos lucros para reinvestir no negócio. Eles não vão querer ficar pagando mais tributos. Só beber uma aguinha aqui. Então talvez eles façam essa retenção, né? E comece a reinvestir, a não distribuir, né, dividendos, proventos em forma de dividendos, e reinvestir no negócio. Eles podem fazer também o seguinte: começar a fazer o pagamento ao acionista através somente de juros sobre capital próprio, ao invés de dividendos. Perfeito? Por quê? Porque os juros sobre capital próprio, o valor distribuído pode entrar na DRE como despesa financeira e aí baixa a base de cálculo para o cálculo do imposto, tá? Então a empresa pode fazer isso também. E outra coisa, e aí que seria pior na minha opinião, seria a empresa repassar este custo tributário nos preços dos produtos e serviços, porque aí quem sofre é o consumidor final, perfeito? Então isso aqui para mim não seria, né, seria o pior, né, a pior coisa. Perfeito? Fora isso, pessoal, o que vai acontecer então no final de tudo, na minha opinião? Seria um menor crescimento econômico, né? A queda do PIB, do Produto Interno Bruto. Acompanhe aqui o meu racional, né? E comente aí, posso fazer seus comentários. A fórmula para calcular o PIB aqui do consumo, né? É o seguinte, tá? Grave essa formulinha aqui, ó. PIB
é igual, PIB é igual, aí vocês podem falar o seguinte, SIGGEL. SIGGEL. Vou pôr um E aqui e um L. SIGGEL. O que é isso, tá? Primeira coisa aqui é o consumo, né, das famílias, que é o C. O I são os investimentos das empresas. O G, gasto do governo, tá aqui. E o GEL, é o EL, né, são as exportações líquidas, que é a balança comercial, que é o valor apurado de exportação menos o valor da importação. Perfeito? Então o que eu acho que pode acontecer aqui? Por que eu acho que pode ter um menor crescimento econômico? Porque aqui, pessoal, olha, veja bem, consumo das famílias. Se essa taxação pode impactar em ter menos empresas e menos emprego, concorda que vai ter menos renda? Teria menos renda e menos consumo das pessoas. Então este número aqui do consumo, ele tende a diminuir, beleza? Investimento. Se também nós teremos menos empresas, né? Vai impactar na desindustrialização, concorda? Então as empresas terão menos investimentos para fazer. Se terão menos investimentos, logicamente esse número aqui de investimentos também reduziria, perfeito? Quanto aos gastos do governo, este pode ser um número que aumente, né? Já que vai arrecadar mais imposto, pode ser que aumente mais gasto do governo. Mas crescer o PIB com base em gasto do governo não é sustentável. É ruim, né, para o fiscal, tá? O fiscal já está muito ruim. E aí, se gastar mais, é pior ainda. E aí, cara, pode gerar o que a gente chama, né, de mais inflação, e aí o Banco Central tem que mexer na taxa de juros e aí caga tudo. É pior. Perfeito? E além disso, aqui na balança comercial, né, pessoal, o que vai acontecer também? Reduzir, né, desindustrialização. Então é menos indústria. Concorda comigo? Então é menos indústria brasileira, ou seja, menos empresas querendo, né, podendo exportar os seus produtos e serviços a outros países. Então o número de exportação pode cair. E aí pode atrapalhar também a balança comercial. Perfeito? Então por isso que eu acho que caso isso aconteça sem um equilíbrio ali entre a carga tributária das empresas, pode acarretar um menor crescimento econômico para o país. Perfeito? Pessoal, aí agora é o seguinte, nós como investidores, agora falando como investidores, nós devemos mudar a nossa estratégia. Aqui você sabe no meu canal que eu sigo uma estratégia, né, chamada renda passiva na veia, que é a estratégia de investir em ativos geradores de renda passiva, né? Tomamos mais uma aguinha aqui, só um minuto. Então, primeiro que ainda a legislação não passou. Então, eu acredito que não vamos mudar aqui, né? Pelo menos eu não vou mudar a minha estratégia. Primeiro que a lei não passou e segundo o seguinte, eu acredito para que possamos chegar à nossa independência financeira, o caminho, pessoal, é aumentar a nossa renda passiva. Já expliquei aqui, né, várias vezes, a renda passiva é aquela renda, né, que você vai conseguir sem o esforço diário do seu trabalho. É renda advinda de investimentos, aluguéis, né, direitos autorais, é nesse sentido. E com investimento, então, é a renda passiva. Para você atingir a sua independência financeira, a renda passiva sua, total, anual, mensal, deve ultrapassar o seu custo total. Perfeito? Então você tem que fazer o quê? Aumentar essa renda passiva aqui, ano a ano, mês a mês, ano a ano, até que ela possa ultrapassar o seu custo total. Perfeito? Então vou continuar investindo em empresas que vão me dar renda passiva. Por quê? Porque a gente quer o quê? A independência financeira. Perfeito? Então a estratégia não será alterada, tá? E aí, é aqui, ó. Você, qual que é o objetivo final? Adquirir, né, ou chegar à sua independência financeira. E aí, né, eu faço aqui agora um convite a vocês, né, fazer parte da nossa comunidade MMI, através do nosso e-book, Mapa Mental do Investidor, e nosso curso de investimentos, chamado Mapa Mental do Investidor 2.0, né, onde você vai ser capaz de montar a sua carteira de investimento focado em ativos geradores de renda passiva, né, sabendo analisar de maneira fundamentalista as ações, os fundos imobiliários e também os derivativos e as opções. E aí você será capaz, né, caso você
faça todos os estudos, analise, de montar uma carteira de investimentos, né, em até 8 semanas. Perfeito? Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link para você fazer parte da nossa comunidade. Pessoal, por hoje é só. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, bate no sino. Até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau.